Bom dia, gente! Terça-feira, 11 de abril, e a gente vai iniciando mais um TV Mar News aqui para vocês, trazendo sempre as principais informações do dia aqui para o finalzinho da tua manhã. E a gente vai sempre lembrando para você que nos assiste que o nosso programa é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que cada vez mais investe na sua rede de atendimento para melhor também te atender. Então, se você ainda não tem plano de saúde, faz Apvida. Afinal de contas, a Apvida é saúde para valer. E olha, gente, a gente já inicia o nosso programa trazendo informações tristes para vocês aqui. Olha, um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã de hoje um apartamento no condomínio Vale Bentes 2, no Benedito Bentes. 3 pessoas morreram no local. Segundo informações do SAMU, um helicóptero, 2 unidades de suporte básico, uma unidade de suporte avançado e uma equipe de motolância foram acionados para o atendimento das vítimas. Já o Corpo de Bombeiros Militar enviou 24 militares em 7 viaturas. As imagens mostram que foi grande o desespero no condomínio. A gente vê aí nessas imagens, essas fotos que foram feitas, olha, moradores aflitos foram vistos, inclusive, da janela de um dos apartamentos, na tentativa de pular para se livrar das chamas. Uma escada chegou a ser colocada para tentar ajudá-los. O Corpo de Bombeiros está no local e a gente acompanha agora, a gente tem esse vídeo, inclusive, com áudio para a gente acompanhar, olha só o desespero dos moradores do condomínio. Vamos ver. Não, a gente não tem áudio, olha, mas a gente percebe aí, gente, olha... O incêndio aconteceu num apartamento localizado no térreo, ainda não se sabe as causas, né? O que ocasionou esse incêndio, mas as chamas e a fumaça foi tamanha que acabou atingindo as demais unidades do mesmo bloco, né? E a gente vê aí nessa imagem, inclusive, olha, uma pessoa lá em cima, desesperada, tentando se livrar das chamas, tentando se livrar da fumaça que atingiu também outros apartamentos. E ela tentando, então, sair de lá, ameaçando se jogar. Foi quando, então, a gente que teve acesso a esse vídeo aí em questão, com áudio, né? As pessoas dizem, calma, o Corpo de Bombeiros acabou de chegar, não precisa pular. O Corpo de Bombeiros já chegou, o pessoal aí tentando acalmar a vítima. É claro, o desespero é muito grande, né? A gente, diante dessa situação, com muita fumaça, com muitas chamas, e as pessoas acabam de fato se desesperando. A gente vê aí, olha, ali em cima uma pessoa tentando pular, né, para se livrar dessa situação. 3 pessoas morreram no local. A gente tem informação também de que um bebê foi encaminhado para o HGE aqui na nossa capital e está entubado porque inalou muita fumaça, mas ainda não se sabe a causa deste incêndio, esse grave incêndio que aconteceu na manhã de hoje e que vitimou 3 pessoas no local, né? A gente ainda tem também informação de feridos, mas mais informações ainda estão sendo apuradas e há ainda algum desencontro também de informações, né? As equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no local, assim como do SAMU, e à medida que as informações forem chegando a gente vai repassando para vocês também. Mas vocês podem também acompanhar mais detalhes, é claro, através do portal Gazeta Web, que está sempre fazendo a atualização também desse incêndio que aconteceu na manhã de hoje no Benedito Bentes, no condomínio Vale Bentes 2, onde 3 pessoas infelizmente morreram, tá bom? Essas são as informações que a gente, infelizmente, abre o nosso programa de hoje, passando essa situação. Outra situação, gente, também, olha, que chama a atenção da gente, que tem preocupado muitos pais, é a questão da violência nas escolas. Após o que a gente viu acontecer, tanto em São Paulo quanto em Santa Catarina, dos ataques que aconteceram nas escolas, uma onda de ameaças foram chegando também ao conhecimento da Polícia Civil para as escolas daqui de Alagoas. E a gente tem um trechinho da entrevista do delegado Sidney, que foi então entrevistado na Rádio Mix, e a gente traz detalhes a respeito dessa entrevista, né, onde ele tenta, de certa forma, acalmar aos pais, acalmar a toda a comunidade escolar, de certa forma, também dizendo que está sempre apurando e acompanhando, então, essas ameaças que estão sendo feitas. Vamos acompanhar agora. Tentar traçar o melhor panorama para agir. Né? Como agir nesses casos em todo o Brasil. Porque assim, por exemplo, nós estivemos na sede da DEIC, no estado de São Paulo, há aproximadamente 10 dias,
justamente nos dias que sucederam aquele ataque que ocorreu na cidade de São Paulo, que infelizmente uma professora veio a ser assassinada, e lá estava um registro de 100 casos por dia. Até então aqui não tinha um registro aqui em Alagoas, mas tão logo aconteceu, infelizmente, outro ataque à creche na cidade de Blumenau, Santa Catarina, aí virou uma verdadeira epidemia. Nós temos vários casos aqui já registrados em Alagoas, casos reais, realmente, que a ameaça está sendo feita aqui, mas o pior não é isso, Marcos. O pior é que nós temos casos também de difusão. Estão sendo as pessoas estão pegando recortes de situações de outros estados e colocando aqui, fazendo com que a polícia trabalhe diuturnamente nesse feriadão, né? Tanto a inteligência da Polícia Civil, que fica na sede da Polícia Geral, como a própria inteligência da própria DEIC, foi a todo momento mandando pedindo informações de urgência, porque ainda bem que as empresas norte-americanas, que coordenam, né, como a Meta, elas têm um acesso muito rápido. Ela tem um canal que a gente pede a informação cotidiana, né, nos casos, mas quando a gente coloca que é ameaça contra a vida, e nesse caso quando a gente coloca que é possibilidade de ataque terrorista, que é um ataque terrorista, eles terminam que são muito mais ágeis e respondem de forma rápida. Então, assim, a polícia não está parando, mas a gente precisa que a gente também trabalhe muito de forma educativa. Naturalmente, estamos sendo ouvidos nesse momento pelos pais, né, de crianças e os próprios adolescentes, possivelmente ouvindo aqui o Jornal da Mix, quem ainda está no carro, quem ainda não chegou à escola, está em alguma atividade ali com o pai. Até onde a gente pode separar o que é uma maloqueiragem, vagabundagem, que não deixa de ser crime, para algo real, delegado? Nesse caso, a gente tem tratado todos os casos como casos potenciais. Não dá para separar? Não dá, porque, assim, infelizmente, se ocorrer um ataque único com uma única vítima, aí já praticamente o sistema de segurança falhou. Então, assim, a gente tem que tratar todos os casos como casos reais, todo caso é investigado, o que a gente precisa agora é organizar. A gente não tem, por exemplo, para ficar atacando, nós não temos efetivo para mandar um segurança para cada escola, nem temos efetivo para investigar todo e qualquer postagem ou repostagem dentro da rede social. O que a gente tem feito, por isso foi criado esse comitê de monitoramento, para a gente saber como agir, né? Primeira coisa que a gente tem feito. E tem orientado, porque até o primeiro momento, a coisa não tinha virado esse pânico. A gente hoje, infelizmente, vive um verdadeiro pânico, né? Assim, as pessoas, inclusive, têm me questionado do grupo familiar, do grupo do prédio, até colegas da área de segurança. E aí, o que você acha? Realmente isso pode acontecer? Não dá para achar que não pode acontecer. Por isso que a gente tem tratado todos os casos. E é importante dizer, Marcos, que todo caso está sendo tratado não como brincadeira. Nós chegamos aos 3 irmãos, por exemplo, da escola Eunice Lemos no Mendes, que foram localizados nesse tipo de investigação. As pessoas acham que não é fácil. É até uma investigação relativamente fácil, porque hoje o celular... Eu até brinco que é muito mais fácil você não ser descoberto num crime real do que no crime virtual. Porque no celular, hoje em dia, ele coloca você num local, tudo que você faz na rede social, ele de certa forma, registrado, né? Seja pelas empresas que você acessa, seja pelo próprio IP. Então, assim, tudo é muito fácil de ser investigado e a polícia não para em momento algum. Então, assim, quem achar que vai ficar com brincadeira na rede social, repostando ou criando, por exemplo, um perfil falso no Instagram e colocando uma foto com uma máscara e achando que aquilo é brincadeira, não é. Aquilo a polícia tem sido dura, tem tratado como uma ameaça, tem tratado como uma apologia ao crime e até em alguns casos, a gente tem discutido muito, né, nesse grupo nacional, uma mudança legislativa. A gente sabe que, eu considero que o direito penal, ele não deve ser tratado como forma de controle da sociedade. Mas nesse caso não dá para, por exemplo, perder o controle. Ou a gente faz como os Estados Unidos fez, e fez tardiamente, quando já eram vários ataques. Ele terminou que hoje é muito duro. A legislação é muito mais dura para a mera ameaça. Inclusive tem um caso que a gente reportou no grupo, de um brasileiro que foi brincar dessa forma lá recentemente e foi processado lá, está preso e vai ser depois pegou cadeia. Deportado. O senhor defende a mudança já na legislação? O grupo que o senhor participa defende essa mudança? A sociedade já precisa de um rigor maior, inclusive para esse crime de ameaça? No mínimo, uma ameaça qualificada, né? Quando a gente trata e não trata como um mero TCO. Porque hoje, o crime de ameaça, que é um crime de pequeno potencial ofensivo, é um TCO e sai. O que é que a gente tem feito? A gente feito uma ginástica, meio que tipificação. Porque geralmente, quando você coloca uma arma de fogo. Então, você pode colocar uma apologia ao crime, uma incitação à prática de crime, quando você vê que as pessoas estão incitando que outras pessoas pratiquem. Porque se ficar na mera ameaça, não vai.
Não vai porque fazer um TCO e liberar. Bem assim é um adolescente, né? Ato infracional. Você falou que a polícia já identificou alguns jovens que teriam, né, participado e disparado essas ameaças. Até que ponto esses jovens possuem algum perfil de que possam realmente colocar em prática o que está sendo falado? Infelizmente, Thaís, o que a gente percebe é que são jovens que são suscetíveis e mais... Porque assim, para você... A gente sabe que a gente é pai já de adolescente, ou que já está na fase adulta, mas já passou por essa fase. A gente sabe que é uma idade que você é mais influenciável. E nesse perfil que a gente tem percebido, dos que a gente tem abordado, são adolescentes e jovens que eles são mais suscetíveis. Inclusive, a gente percebe que tem um quê de imaturidade. Eu acho que são mais fáceis. Assim, esse tipo de crime virtual, que a gente estava conversando um pouco antes de começar a entrevista, eu percebo que são pessoas mais suscetíveis. E essas pessoas... Porque assim, o que leva, por exemplo, um adolescente a criar um perfil no Instagram, né? A criar, montar uma arte e começar para criar o pânico. Então assim, se você for influenciado, e a gente sabe, o Ministério da Justiça tem monitorado a Deep Web, né? Onde existem mais ou menos os comitês mesmo que essas pessoas estão fazendo esse direcionamento. Estão fazendo um verdadeiro chamamento para que as pessoas façam isso. E existe, mas o chamamento não é para que só faça o perfil. Eles estão fazendo chamamento para que pratique um massacre realmente. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, pode vir que um desses adolescentes, o perfil deles mostram isso. Inclusive o BPS, que é o Batalhão de Policiamento Escolar, que faz parte do comitê, tem ido em algumas escolas e realmente já fez a apreensão de armas brancas, né? Então, assim, é possível que um adolescente como esse aí pratique um fato. Eu acho que a gente tem que tratar todos os casos como casos reais, não como casos meramente potenciais. Agora são 7h33. Aqui no estúdio, o delegado Sidney Tenório, ele é delegado da DEIC, tá certo? Estamos tratando aqui. Pois é, né, gente? É um fato que tem preocupado também os pais aqui em Alagoas por conta dessas ameaças, né? E esse também é o assunto do nosso quadro Penal News dessa terça-feira. Vamos ver agora. Já recebendo aqui no nosso estúdio Bruno Calado, advogado criminalista, já se encontra aqui com a gente. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso estúdio, você sempre trazendo temas muito atuais. E bom que a gente viu essa entrevista também, né, com o delegado Sidney Tenório. E a gente já pergunta, Bruno, quais são os crimes que a gente consegue identificar nesses dois ataques que a gente, infelizmente, presenciou, um em São Paulo, poucos dias depois do de Santa Catarina? Bom dia, Polani, para você. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Polani, eu venho trazendo assuntos atuais aqui para o quadro Penal News, mas são assuntos que vêm sendo repetitivos. Você já parou para pensar, para analisar? Eu estava ali aguardando. Quantas vezes eu não venho falando aqui sobre violência doméstica? Crimes que acontecem em sede de violência doméstica. Quantas vezes eu não venho trazendo? Há poucos dias falamos sobre ataques em escolas. Há poucos dias falamos sobre ataques em escolas. Então, crime, ele parece que atende uma moda, né? Uma moda criminosa. Se está na moda cometer assaltos em residências, os criminosos cometem assaltos em residências. Se está na moda cometer delitos dentro de suas residências, os criminosos cometem. E agora, a moda do ataques em escolas. Casos de ataques em escolas que vêm sendo corriqueiros. Não é verdade? E aí você muito bem me perguntava quais são os crimes mais comumente cometidos no interior dessas escolas com esses ataques. Veja, Polani, nós temos o que chamamos no processo penal de iter criminis, que é uma expressão em latim que significa as fases do crime, certo? Algumas fases do crime, elas não são puníveis. Por exemplo, a fase de cogitação e preparação. O indivíduo maquiando, né, estruturando, pensando ali dentro de sua casa, dentro do seu quarto, na frente de um computador, né, botando a estrutura de como será cometido aquele delito. Isso é uma fase não punível, por exemplo. O indivíduo botar uma faca no interior de sua cintura, dentro da sua residência, botar aquelas roupas, né? Tem até uma máscara comumente usada também, uma máscara, essas balaclavas, né? Às vezes ilustradas com a imagem de uma caveira ou coisa dessa natureza, algo bem maquiavélico, bem estranho, bem maléfico. Então, essas fases não são puníveis. A fase punível começa a partir dessa execução, de quando você sai da fase de preparação para fazer a execução. Então, veja, crianças, adolescentes e até pessoas adultas vêm cometendo ataques em escolas. Vejamos as pessoas que vêm cometendo. Crianças
né? Tivemos agora em Manaus, me parece que uma criança de 12 anos, portando uma faca, ainda atingiu uma professora e mais 2 pessoas da escola, né? Esse psicopata que veio a matar criancinhas em creches em Blumenau, né? Um psicopata, um maluco, um cara desse, ele vem aludir, a defesa vem questionar a sanidade mental depois do cometimento do crime, mas eu acho que isso deveria ser muito mais rigorosamente analisado, porque antes do crime não é louco. Pois né? Eu acho importante, só, Bruno, fazer algumas ressalvas quando você diz que é o crime da moda, mas eu acho bom a gente frisar aqui que não é porque está na moda, digamos assim, que a gente tem que normalizar uma situação como essa, porque não é normal. Não é punível enquanto a pessoa está, então... nessa fase preparatória, de cogitação, etc. Mas precisa ser investigado para evitar que aconteça. Isso, com certeza. Isso precisa ser feito. Com certeza. Aí eu te pergunto também, enquanto a pessoa está preparando o crime, isso não seria uma ameaça, Bruno? Seria uma ameaça se ele direcionasse alguma pessoa, mas geralmente não direciona. Ele está se preparando para o cometimento daquele delito. Então a investigação, Polônia, ela não pode ser jogada tão somente nas costas da polícia, ela tem que ser jogada, por exemplo, nas costas da família. Né? A família dentro de casa, observando, investigando o que é que o filho de 12 anos, um menor de 12, 13, 14 anos, está acompanhando, está jogando, né? Está lendo naquele computador, está pesquisando, o que ele porta como objetos no interior do seu quarto, aquela faca que a mãe usa comumente na cozinha para cortar uma carne, para tratar um peixe, onde ela se encontra se não está mais na cozinha. Então a investigação ela pode começar no interior da residência, não pode ser jogada tão somente nas costas da polícia, porque muitas coisas começam no interior da residência. E qual a responsabilização, então, dos pais de um criminoso que comete um crime como esse, né? Se ele é de menor, se o pai tem visto que o filho tem um comportamento estranho ou, por exemplo, que ele já cometeu alguns crimes, como esse homem de 22, 24 anos, salvo engano, ele já tinha esfaqueado o padrasto, já tinha esfaqueado o cachorro do padrasto, então... o que acontece, né? Vai para quem a responsabilidade? Veja bem, Polônia, a gente tem que dividir a responsabilidade civil da responsabilidade criminal, né? A família, o pai, a mãe, o avô, o padrasto, a madrasta, eles têm a responsabilidade do cuidado, do dever de cuidado, do dever de acompanhamento, do dever de investigação no interior de sua residência. Dentro de casa, eles têm esse dever moral, esse dever ético, esse dever de criação, de responsabilidade. Mas quanto à responsabilidade criminal, ela não passa da pessoa do criminoso. Existem princípios no que regem o processo penal, que regem o direito penal, chamado, por exemplo, o princípio da intranscendência penal, o princípio da responsabilidade pessoal. Então, a culpa não pode ultrapassar a pessoa do criminoso. Então, o pai não pode responder pelo filho que pega a chave escondida do carro e vai atropelar pessoas na rua por não estar apto ali, por não ter uma perícia técnica de condução do veículo. Então, não pode ultrapassar a pessoa do criminoso. Mas a responsabilidade civil, como eu disse, preventiva de investigação para evitar que crimes sejam cometidos, devem sim ser atribuídas aos responsáveis por aquelas pessoas. Então, voltando àquela indagação que você havia me feito, quais são os crimes mais comumente cometidos? Estamos vendo, infelizmente, crimes de homicídio sendo cometidos, desculpe. Criancinhas indefesas, né? Menores, crianças que vão para as suas escolas, deixadas pelos seus pais, que acreditam ser ali um ambiente bem seguro, né? E acabam sendo vítimas desse morticínio que vem acometendo. E aí, quando eu falava moda, e você muito bem reiterou, não é uma moda para que nos acostumemos com essa moda, jamais é uma moda inaceitável, é uma moda que deve ser combatida de pronto. Bruno, a gente vê aqui, trazendo agora para a nossa realidade aqui em Alagoas, a gente viu a entrevista aí com o delegado Sidney Tenório e tem visto várias ameaças também sendo investigadas pela polícia, de certa forma, né? Ameaçar, fazer essas ameaças já é crime? O que é que deve acontecer com essas pessoas que ameaçam? E essas pessoas também que acabam divulgando várias mensagens notícias falsas, né? Fake news, exatamente com o propósito de atormentar as pessoas, de causar o pânico. Veja bem, Paula, muito boa a sua indagação. A ameaça, ela é um crime tipificado no Código Penal, salvo engano, no artigo 147. A ameaça
ela deve ser punida, ela deve ser repreendida, mas a ameaça ela deve ser dirigida. Entenda, eu não posso taxar como ameaça a pessoa que está se preparando para o cometimento do crime, mas se eu dirijo toda aquela preparação, como vimos aí, recados, bilhetes, se preparem que o mal está por vir, né? E aí mandam recados, colam papéis em salas de aula, deve ser investigado e buscar quem está ameaçando. Isso de buscar e culpar. Infelizmente, temos uma lei muito atenuada, principalmente para os menores infratores, né? É tanto que não há crime cometido por menores infratores, né? Então, e sim atos infracionais, né? Atos análogos a infrações penais. Então, isso é algo facilitador dessas reiterações criminosas. Muito melhor punir alguém maior de idade, passível da culpabilidade, que é o que chamamos. Todo crime é ato típico, ilícito e culpável é maior de 18 anos, certo? Como esse psicopata dessa creche lá em Santa Catarina, em Blumenau, né? Ele sim deverá ser culpado, e aí a defesa vai brigar com o Ministério Público, vai brigar com o Judiciário para taxar esse psicopata como um louco e que ele responda nas benesses da lei. Que eu, particularmente, mesmo enquanto advogado criminalista, eu estava comentando aqui com você antes de iniciar o programa, eu não pegaria um caso desse para defender pela repulsa, pela repugnância. Dizem que o advogado ele deve fechar os olhos e praticar a defesa, fazer a defesa. Mas eu, antes de ser advogado, eu sou uma pessoa, eu sou humano, né? Eu tenho um sobrinho pequeno, terei, se Deus quiser, tão logo um filho. Então, eu imagino essas situações. Você me contava aqui chorando quando absorveu essa notícia, quando leu essa notícia, imaginando suas filhas. Como seria, né, a dor daquele pai que perdoou, inclusive, logo naquele momento. Eu não sei o que se passava, talvez a ficha ainda não tivesse caído, porque realmente é muito difícil perdoar uma pessoa dessa natureza. Pois é, né, Bruno? Eu queria que a gente veio aí também o caso que aconteceu em São Paulo, daquele adolescente que entrou com uma faca e acabou matando uma professora. São crimes de homicídios, ambos, né? Mas existe uma penalidade diferente por ter sido uma pessoa já de maior, o outro por ter sido crianças? Os dois casos foram uma arma branca, mas qual a diferença de julgamento das duas? Com certeza, Paulane. Quem rege o crime, né? Os crimes são amparados pelo Código Penal, na maioria das vezes, ou então nas leis especiais, por exemplo, a lei de drogas, né? A lei de crimes contra a ordem tributária, etc. O maior de idade, quando comete um crime de homicídio, ele vai responder pelo artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O menor, por exemplo, ele tem um estatuto particular, chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele não pratica crime, ele pratica atos infracionais. Ele é recolhido a uma casa, né, destinada ao acolhimento de menores infratores e ali ficará se tratando com acompanhamentos psicológicos, algumas medidas restritivas, né, privações de liberdade muito curta, privação muito curta, e depois será realocado à sociedade de forma ressocializada, que eu não acredito muitas vezes nessa ressocialização. Então, se difere muito. É uma maneira de tratar o menor do maior, um disparate muito grande. E talvez por isso os menores se sintam confortáveis em cometer delitos reiteradas vezes. Isso tem que ser combatido, tem que ser modificado. Nós temos o triste costume de tratar um crime, tratar uma problemática só depois que ele acontece, né? Punir e não prevenir também. Então, só agora o desespero de toda a segurança pública, de colocar policiais em salas de aula, em escolas, em ambientes de redes de ensino, etc. Mas antes isso já vinha acontecendo. Nós tivemos o primeiro ataque, não sei se você lembra, em Realengo, acho que em 2002, uma tragédia dessa natureza, se não me engano foi em 2002. Então, é algo que vem acontecendo. Num interstício, num lapso temporal muito maior, vinha agora num lapso temporal muito menor, e por isso a preocupação de colocar, e que tão logo a segurança nos ambientes de ensino sejam públicos ou particulares, porque eles não escolhem. É importante, inclusive, analisar isso. Eles não escolhem escolas alocadas, por exemplo, aqui no Vale do Reginaldo, que pode ser um ambiente mais periculoso, no Vergel, na Levada, não. Eles escolhem qualquer escola, qualquer ambiente. Se o aluno se ele tiver estudado numa escolinha de alto padrão, de luxo, numa Ponta Verde, por exemplo, ele atacará a escolinha da Ponta Verde. Então, não fazem alusão a escolas alocadas em ambientes inseguros, em ambientes violentos. Então, todas as escolas, redes de ensino, devem ser amparadas pela segurança pública, porque quem está ali dentro, Paulano, são pessoas indefesas, incapazes de se defender. Muitas vezes um professor toma as dores, né,
vai ali, defende, abraça e tira e morre, acaba morrendo, mas isso aí deve ser praticado pelas forças de segurança pública e não o professor. O professor está ali para ensinar. Exatamente, né? Em ambiente escolar ninguém vai armado, né? Exatamente. Como que a gente vai defender sem ter condições de defender? Uma outra pergunta que eu te faço, Bruno, é que você mencionou bem aí que a defesa do psicopata, a gente pode mencionar psicopatia, enfim, ruindade mesmo, desse caso de Blumenau. Caso realmente a defesa consiga dizer que essa pessoa tem problemas neuropsicológicos, qual será a penalidade? Como deve ser a penalidade desse assassino? Ele não cumprirá uma pena, Polônia, ele cumprirá uma medida de segurança. É diferente até a nomenclatura. Ele será posto, por exemplo, em um manicômio judiciário, onde será tratado diferentemente de presos comuns. A pena também é aplicada diferentemente de presos comuns. Então, de acordo com o caso em concreto, por exemplo, desse cidadão, se ele se taxar... Eu vi vídeos, inclusive, ele descendo no elevador, sorrindo, brincando, de golpear o espelho do elevador, etc. Não me parecia louco de maneira nenhuma. E um cidadão desse, eu vi até uma postagem interessante nas redes sociais, ninguém é louco de atacar um quartel da Polícia Militar, um quartel do BOPE aqui de Alagoas. Por que ele não foi atacar um quartel do BOPE aqui de Alagoas para sair alvejado a balas, né, por querer atacar um policial militar, um policial civil, quem quer que seja? É louco para atacar pessoas indefesas, né? Então a gente tem que saber analisar esse parâmetro de insanidade que está cometendo esses loucos, entre aspas, né, porque querem fazer uso desses beneplásticos, dessas benesses, desses benefícios da lei. Então deve haver essa investigação muito rigorosa para atestar ou não essa insanidade. Muito bem, então eu agradeço mais uma vez a tua participação aqui no nosso programa e a gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Espero eu que não com um tema tão pesado, que não repetindo com tanta frequência temas dessa natureza, tema de tanta repugnância, né, Polônia? Eu agradeço, desejo boa sorte a todos e bom trabalho à segurança pública do Estado de Alagoas e de todo o Brasil para que ponham fim nessa moda maléfica de criminalidade. A gente agradece aqui a participação do Bruno. Muito obrigada, Bruno. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho trazendo mais informações.